Hoje a nossa aula é sobre a ferramenta do fluxograma. Queria alertar já desde o início que, apesar de vocês já terem tido um contato com essa ferramenta na disciplina de organizações, sistemas e métodos, hoje a gente vai apresentar ela com foco da gestão pela qualidade. Apesar de ser exatamente a mesma ferramenta, de usar exatamente a mesma simbologia, eu vou mostrar para vocês, a forma de utilizar é que é diferente nesse caso. Tá? Então ela é muito mais uma ferramenta para fazer auditoria da qualidade do que uma ferramenta de planejamento. Então essa é uma das características do fluxograma para a gestão de qualidade. Aí só para relembrar rapidamente, eu coloquei alguns conceitos básicos que a gente tem que entender para que a gente possa entender o que é um fluxograma. Então a gente começa pelo conceito de atividade. Então a parte mínima de um fluxograma, se vocês lembrarem do que é a caixinha do fluxograma, ela vai sempre representar uma atividade. E o que é uma atividade? É uma ação para fazer alguma coisa. Eu coloquei lá, é uma ação para um fim. Então é qualquer ação que você faça dentro da empresa que tenha um objetivo. Pelo menos um objetivo claro. Então esse é o conceito da atividade, a menor parte de um fluxograma. Aí a gente tem o próximo conceito, que é o conceito do processo. O processo é entendido como um conjunto de atividades que são realizadas para atingir um mesmo objetivo. Então, atividade, 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 atividade. Essa aqui você faz para que você possa fazer essa, para que você possa fazer essa, para que você atinja um objetivo maior. Então, o processo é aquilo, é o conjunto dessas atividades buscando atingir o mesmo objetivo. E por último, a gente tem o fluxograma, que nada mais é do que a sequência de trabalho dessas atividades enxergada como um processo. Então, pessoal, na verdade a diferença entre o fluxograma e o processo é que o fluxograma é o desenho da sequência do processo. Todo processo vai ter uma série de atividades que vai acontecer em sequência. Esta sequência desenhada é um fluxograma. Então esse nome fluxograma está aí, esse nome grama, né, esse radical grama está aí para a gente entender que é um desenho. Então, a atividade é a menor parte, o conjunto de atividades faz um processo, a sequência do processo desenhada é o fluxograma, que é a ferramenta que a gente vai desenvolver hoje. Então, 4 objetivos do fluxograma. Primeiro, padronização na representação dos métodos e procedimentos. Na verdade, todo fluxograma ele é um fluxograma padrão. Por quê? Porque ele é a sequência das atividades que vai acontecer na maior parte das vezes. Pode existir casos onde o fluxograma não descreva 100% da realidade. Porque tem situações onde você não tem como padronizar. Tem situações, às vezes, numa negociação com o cliente ou no atendimento com o cliente, que é difícil de você prever, difícil de você colocar no processo. Então a ideia do fluxograma é fazer a padronização. O que puder ser padronizado, você inserir no desenho. Depois, facilita a leitura e o entendimento das rotinas. Alguém que já entrou numa empresa para trabalhar e recebeu um fluxograma das atividades que tem que fazer? Não, né? Garanto para vocês que seria muito mais fácil de entender o trabalho, vocês teriam muito menos dúvida, teria muito mais segurança de você estar fazendo a coisa certa se você tivesse recebido um fluxograma. Por quê? Porque ele vai falar o passo a passo para você. Olha, primeiro você faz isso, o próximo passo é fazer isso aqui, depois é isso aqui, no final tem que sair esse resultado. Então ele serve muito para dar essa orientação. Ajuda a identificar os principais pontos. Quando a gente estuda o fluxograma lá em OSM, vocês devem ter ouvido falar do conceito de gargalo. Já ouviram esse? Um gargalo no processo. O gargalo é quando você tem um acúmulo de vários processos no mesmo ponto, ou várias atividades no mesmo ponto do processo. Isso faz com que o processo não ande. Em logística vocês devem ter visto isso também. Então aquilo faz com que o processo todo fique devagar ou não funcione. Então o fluxograma permite a gente visualizar com uma relativa facilidade aonde que estão os possíveis gargalos. Por quê? Porque ao invés de você ver a sua única atividade, você vê as atividades como um todo. Aqui na sala tem um monte de gargalo. Tem vários gargalos aqui. Bom, e aí por último, pessoal, permite um melhor grau de análise. Exatamente o fato de você ter a visão do todo faz com que você analise de forma melhor. Porque uma coisa é você olhar cada atividade que você faz. Será que eu estou fazendo essa atividade certa? Será que eu estou fazendo essa atividade certa? Será que é muito mais difícil olhar atividade por atividade do que quando você consegue olhar o todo? Do começo até o fim, aonde podem estar os problemas? Quais são as atividades mais importantes? Quais são as atividades críticas para aquele processo? Que se falharem vão atrasar ou vão empacar o processo como um todo. Então o objetivo do fluxograma, vocês vão perceber que é basicamente padronizar no primeiro momento e depois ajudar a entender.
Seja a pessoa que fez o fluxograma, seja a pessoa que faz as atividades do fluxograma, ou seja o auditor da qualidade que está analisando em cima do fluxograma. Então esse é mais ou menos o objetivo da gente desenhar. Simbologia padrão do fluxograma. Pessoal, vocês já viram essa simbologia? Já, né? Já tem um leve conhecimento. Então, só para relembrar alguns dos ícones, como a gente vai desenhar 2 fluxogramas hoje, queria que vocês tivessem na mente, vou deixar até aberto depois, quais são os principais símbolos, tá? Tem muito mais símbolo que isso. Se você pegar um manual de ISO, vocês vão ver lá 30, 40 símbolos diferentes para processos diferentes. Tome um pouco de cuidado, porque normalmente quando você faz um fluxograma que é extremamente técnico, você perde o aspecto de fácil entendimento. Então, o fluxograma que é usado com um avaliador da ISO, beleza, vai servir lá dentro. Mas quando você vai fazer um programa de treinamento, quando você quer explicar um processo simples, como os processos que eu vou pedir hoje, que são 90% dos processos que vocês vão precisar analisar na vida profissional, usem a menor quantidade possível de símbolos. Para quê? Para não perder em entendimento. O objetivo é entender. Mas só para a gente relembrar, então, todo início e fim de processo tem essa característica ovalada nas laterais, um retângulo ovalado. Depois, o processo ou parte de um processo que eu chamaria de atividade, a gente vai usar o retângulo. A maior parte das caixinhas no teu fluxograma serão esses retângulos. E a decisão também é um bastante utilizado. Toda vez que tem uma dependência entre sim ou não, ou deu certo ou errado, sempre que você tiver uma variação ou uma decisão para ser tomada, você usa esse pentágono, não, como chama isso aqui? Esse losango, obrigado. Você usa esse losango para indicar que existiu ou ocorreu uma decisão naquele momento. Se envolver alguma documentação ou impressão de documento, você pode usar esse, não sei o nome desse trapézio arredondado aqui, que indica documento. Se for vários relatórios ou um conjunto de documentos, você vai mostrando a quantidade do desenho. Disco magnético. Agora voltamos na década de 80. Né? Isso aqui normalmente é utilizado em fluxograma de tecnologia da informação, de TI, quando você representa a realização de um backup, por exemplo, uma cópia de segurança das informações. Né? Elas vão para um disco rígido, hoje vão para um DVD, uma fita DAT, qualquer que seja a tecnologia, a gente usa esse desenho aqui seguindo. Depois, continuação. Normalmente os processos, quando você insere a continuação, é porque é uma parte da atividade que não depende de você. Então é simplesmente, às vezes, aguardar. Né? Aguardar liberação, aguardar entrega dos documentos. Aí você usa a simbologia de continuação. E dado armazenado, normalmente é quando você faz a inserção de dado em um sistema. Né? Toda vez que tem que salvar o cadastro de um cliente, ou salvar um contato que você realizou, você usa essa simbologia. Tem muito mais símbolos que isso, mas voltando. Se vocês utilizarem os três primeiros aqui desse lado, os 4 primeiros desse canto aqui, eu garanto para vocês que o nível de entendimento do fluxograma pelas outras pessoas vai ser muito maior. É claro, se a sua empresa está passando por certificação, está passando por fiscalização da ISO, você vai precisar cumprir todos os requisitos, vai ter que estar com simbologia específica. Mas pensando no fluxograma como uma ferramenta de entendimento, uma ferramenta para treinamento, é muito mais fácil você simplificar, muito mais chance das pessoas entenderem. E aí coloquei um exemplo de um fluxograma aqui, só para relembrar, né, caso vocês não relembrassem, né? Então a gente tem o início, conferir autenticações. As autenticações estão corretas? Olha a decisão aqui. Não. Devolve documentos ao caixa e confere as autenticações de novo. As autenticações estão corretas? Agora sim. Aí vai para classificar valores arrecadados, efetuar lançamento dos valores, emite o relatório, encaminha o relatório para o setor de contabilidade, fim do processo. Vocês veem que esse é o processo de análise de receita. Pode ser que um único cargo, um único funcionário dentro de um cargo na empresa, ele execute uma série de processos. Se vocês pegarem qualquer emprego, qualquer trabalho que vocês tenham participado aí, tenham certeza que vocês vão fazer muito mais do que um processo. A não ser que você tenha uma função muito específica de caixa, por exemplo. Mas mesmo assim, dentro dessa função, tem o processo de atendimento ao cliente do dia a dia e tem o fechamento do caixa. Então, assim, normalmente os cargos vão ter vários processos relacionados a ele, e é ideal que a gente tenha um fluxograma desenhado para cada um desses processos. Então esse aqui é só um exemplo para lembrar da visualização, perceba a simbologia, né, do início, do fim, da decisão e do processo ou da atividade. Então esse aqui vocês vão utilizar bastante. Aí, uso para gestão da qualidade. Eu queria fazer só esse comentário para não passar em branco, porque como eu estou tentando associar as ferramentas da gestão da qualidade, só para falar para vocês qual que é o uso do fluxograma nesse foco. Então eu falei brevemente lá no começo, pessoal, o fluxograma é uma ferramenta muito utilizada, foi bem lembrado aqui, em logística, é uma ferramenta utilizada em organizações, sistemas e métodos,
É uma ferramenta utilizada em treinamento, por exemplo, na função de recursos humanos. Mas e dentro da gestão pela qualidade, pessoal? Para que serve o fluxograma? Bom dia. E aí, pessoal? Para que serve o fluxograma dentro da gestão da qualidade? Padronização? Primeiro que ele faz uma padronização. Então, como é que você vai conferir se alguém está fazendo o trabalho certo? Imagina que você está fazendo a auditoria da qualidade. Como é que você vai conferir se alguém está fazendo o trabalho certo se não existe nenhum padrão para a pessoa fazer? Como é que o seu chefe, e isso acontece várias vezes, o chefe chega dando bronca, falando que você está fazendo a atividade errado, ou que você não está seguindo as etapas corretas. Mas existe uma definição das etapas. Então o fluxograma ele é uma ferramenta essencial para você fazer auditoria. Não tem como você fazer auditoria numa empresa se você não tem uma padronização dos processos. O fluxograma é uma ferramenta fácil, rápida e prática para você desenhar os processos da empresa. E todo mundo que bate um olho no fluxograma consegue entender o que acontece do início até o fim. Então o principal uso do fluxograma, dessa ferramenta do fluxograma, para a gestão da qualidade, é servir como base para que você possa fazer auditoria. Para que você possa controlar, por exemplo, se os funcionários estão fazendo as atividades corretas. Para que você possa identificar os gargalos. Não tem como você identificar os gargalos se não existir um fluxograma. Porque o próprio nome dele diz, é ele que vai mostrar o fluxo dos processos ali dentro. É ele que vai mostrar qual é a sequência que as atividades vão acontecendo. Então, dentro da gestão da qualidade, o fluxograma é uma ótima ferramenta para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Então, eu só queria deixar esse lembrete para não passar em branco a relação com a gestão pela qualidade. Ele é auxiliar do controle. Totalmente. Para você fazer controle, pelo menos de processos, o fluxograma é a melhor ferramenta que você tem. Ele não é a ferramenta para você medir quantidade, se atingiu a meta, etc. Isso não. Mas para você mensurar se a coisa certa está sendo feita na sequência correta. Pode. Você pode usar o fluxograma como base para fazer um checklist. Você pode usar um fluxograma como base para fazer um gráfico de controle, que a gente vai fazer na próxima aula. Ele serve, é aquilo que eu falei, ele serve para você padronizar. Uma vez que você padronizou, fica fácil de medir, fica fácil de acompanhar, fica fácil de verificar. Beleza? E vamos aos nossos exercícios.